Olá, caro telespectador, receba as nossas cordiais saudações. O seu programa de eleição já está no ar e sempre com o objetivo de lhe oferecer o melhor conteúdo televisivo que só encontra aqui na televisão que mudou a televisão. Os atropelos na relação de consumo acontecem em quase todos os setores, mas o mais importante mesmo é que existe uma lei protecionista que ajuda a resolver os conflitos entre consumidor e fornecedor. Domingos Assis da ADIC e Samuel Gabriel do INADEC também ajudam-lhe a conhecer melhor os seus direitos e deveres enquanto consumidor. Doutor Assis, boa noite. Boa noite, Adilson Chifanda. Boa noite, Dr. Samuel Gabriel. E a minha saudação extensiva a todos os consumidores que nos acompanham neste momento. Exatamente. Doutor Samuel, bem disposto? Bem disposto sempre a poder ajudar naquilo que é a resolução de litígio no âmbito da relação de consumo. Também aproveitamos o ensejo de estender boa noite a todos os telespectadores do programa Defesa do Consumidor a esta hora e a todos os técnicos do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Exatamente. Muito obrigado aos dois. Vamos agora aos desfiles dos casos desta edição. E o primeiro caso que vai ver envolve o consumidor que anda armando e a loja Angomart, localizada na Vila de Viana. No passado dia 17 de março, Armando comprou um fogão da marca Icon no valor de 778.500 kwanzas na referida loja. Entretanto, 2 dias depois, o fogão registrou a primeira anomalia. Veja mais detalhes dessa história narrada pelo jornalista Dilson Machado. O incidente aconteceu no dia 19 deste mês, quando a consumidora fazia um bolo para o aniversário da neta. Decidi assar um bolo ao forno, na qual 15 minutos depois, escuto um barulho. Eu procurei o que estava-se a passar. Quando fui abrir o forno, encontro o forno com todo ele cheio de cacos, até o bolo. No mesmo momento, ainda dirigiu-se à loja para eventual reclamação, mas não teve sucesso. Vi pela hora, peguei o fogão, meti o carro e tornei a regressar à loja. Lá na loja fui contactar o gerente. O gerente disse-me que não poderiam receber o fogão. Mesmo com a fatura, ele viu a fatura, não podia receber o fogão porque o fogão deram-me intacto, que era impossível um forno instalar. Já venderam N fogões e nunca aconteceu um acidente deste. Eu disse, para mim também nunca vi um caso deste, porque o forno foi feito para assar, não foi feito para guardar. Quer dizer que o forno, o vidro, não tinha capacidade para aguentar a temperatura do forno, porque o forno até encontrava-se no mínimo. O forno encontrava-se no mínimo, mas eles disseram que não podiam fazer nada, que eu nem se responsabilizariam pelo fogão. Dada a situação, a consumidora exigia que o gerente devolvesse a fatura, mas esse recusava-se a fazer. Quase que íamos aos arames. Por fim, ele acabou por dar a fatura e queria que eu levasse o fogão. Eu deixei o fogão com eles, eu disse que não haveria de levar o fogão. Tão logo que ainda saiu da loja, foi a uma das esquadras da polícia onde fez a participação do caso. É o posto de comando de Viana. O posto de comando de Viana mandou-me para outra esquadra, lá mesmo na vila. E lá na vila eu fiz a participação e mandaram para ir até o INADEC. Neste momento, o desejo da consumidora é ter o fogão funcional em casa. Se não tiverem mais um fogão idêntico a este, eu faço uma devolução. Ou consertam, né? Metem um vidro com capacidade de aguentar o forno, uma das duas coisas. E o assunto estaria resolvido. Eu sou funcionária pública e eu espero fim do mês. Quer dizer, em 2 dias, juntei o dinheiro para comprar o fogão e em 2 dias eu perco o fogão. Ouvimos a primeira parte da história. Vamos em busca da segunda, no caso da Angomart, localizada na Vila de Viana. Como já era de se esperar, a reação não foi das melhores. Senhor, tu é que és o gerente? Sim. Como é que se chama? Não vou dar nenhuma entrevista. Mas como é que se chama? Não vai dar entrevista, mas diga... Não vai dar entrevista. O senhor não vai dar entrevista. O senhor não vai dar entrevista, mas diga-nos pelo menos como é que se chama. Não. Não vai dizer como é que se chama. Mas tem conhecimento do caso da senhora.
O senhor tem conhecimento do caso da consumidora? A atitude do gerente deixou a consumidora indignada. Esse gerente, mal criado primeiro, pela recepção que teve conosco, nem ele admitiria uma coisa dessa. Do jeito que ele está se a comportar, ele tem que responder, tem que assumir. Não pode fazer uma coisa dessa. O gerente da loja disse-nos o seguinte: se a senhora está lesada, que vá procurar o INADEC. A senhora com certeza também já foi até o INADEC, é o que nos disse pelo menos a entrevista. Já fui sim até o INADEC e estou à espera de uma chamada que digam algo. Vamos deixar esta situação a cargo dos juristas em estúdio. Vamos saber qual vai ser o procedimento que a consumidora poderá fazer para ter a situação solucionada. Exatamente, Adilson Machado, uma situação difícil. Nós vimos aí o Adilson Machado e o nosso operador de câmara quase que foram invadidos pelo gerente da Angomart. Dr. Samuel, a consumidora pagou mais de 70 mil kwanzas, não é? O fogão em 2 dias parte o vidro do forno e esta é a atitude do gerente da empresa Angomart. E a consumidora disse que já foi ao INADEC. A empresa, a Angomart, disse que pode se queixar ao INADEC, que a consumidora podia ir para o INADEC se queixar. Mas afinal a consumidora já foi ao INADEC. E o que é que o INADEC fez, afinal de contas? Primeiro, aconselhamos a consumidora a não ir aos arames, como ela própria mencionou, com os representantes, ou com o agente econômico em questão, que é os representantes da Angomart, porque não seria uma atitude correta. Aliás, a polícia tomou uma atitude correta em poder encaminhar a situação para o INADEC. E nós, o INADEC, respeitamos o princípio da prioridade cronológica. O que é isso, afinal, doutor Samuel? Tem a ver com aquilo... Doutor Samuel, explique para casa. Exato, o que é a prioridade cronológica. Prioridade cronológica? É relativamente, nós diariamente estamos a falar que recebemos mais de 20 reclamações e sabemos que diariamente nós estamos sempre a receber reclamações e temos a certeza que também faz parte das reclamações. Enquanto essa prioridade cronológica não é identificada, a senhora vai cozinhar no carvão. Não é isto que nós queremos transmitir e é muito bom, às vezes, nós terminamos o raciocínio para podermos deixar claro aos telespectadores relativamente à questão. Exato. Nós poderemos dar resposta a esta questão da consumidora. Temos a certeza que já deu a entrada da sua reclamação e ainda amanhã poderemos dar o tratamento disto. Isto cai-se naquelas das mais de 10, 20 reclamações que vêm. Sabe-se que em detrimento do número de técnicos que temos para poder fazer a distribuição, existem aqueles processos que já estão em andamento e estes que devem ser dada atenção e também não está de fora o caso da senhora. Mas poderemos dar a resposta a esta questão. Mas o que preocupa-nos aqui tem a ver com aquilo que a TV Zimbo obedeceu aquilo que é o princípio do contraditório. Foi a busca do outro lado. Exatamente, querer ouvir o outro lado. Estamos a ver imagens, olha para isso, olha só para o comportamento do gerente. Prontos, nós aqui também não podemos ser muito críticos relativamente à postura da Angomart, porque nós não sabemos de como é que foi criada este meio para poder obter o contraditório, porque também existem elementos que devem ser obedecidos. Por exemplo, não é muito recomendável, sem a permissão da outra parte, ter a imagem que talvez possa manchar ou chocar, sem antes ter uma conversa prévia daquilo que poderá ser a busca do contraditório do caso a apresentar. Mas nós, o INADEC, poderemos tomar conta desta situação e poderemos ter uma resposta satisfatória, em detrimento também daquilo que é o princípio do contraditório, ouvir a outra parte, a fim de podermos ter a resposta sobre essa questão. Agora, o que nós aqui aconselhamos no caso das declarações da consumidora, caso consubstancie-se, na verdade, isto é uma violação grave ao direito do consumidor. Porque os bens devem ter a finalidade que o consumidor vai adquirir o produto, ou o bem, neste caso, o fogão. É incrível que num curto período de tempo ter a situação que ocorreu. O estalar do vidro, pronto, a senhora disse muito bem que o objetivo deste mesmo forno é para ser usado e quando não atinge a expectativa do consumidor, viola tempestivamente aquilo que é a lei de defesa do consumidor. Antes de ouvirmos o Dr. Domingos Assis, vamos só ouvir uma vez mais o que diz a consumidora. Eu sou funcionária pública e eu espero, fim do mês,
Quer dizer, em 2 dias, juntei o dinheiro para comprar o fogão e em 2 dias eu perco o fogão. Exatamente. Doutora, se estamos a terminar, faltam poucas horas para terminarmos o mês de março, não é? E aprenda que a senhora cá ainda recebe essa. Adilson Chifanda, Não é? Do mês de março. O mês da mulher. Infelizmente, ao terminar o mês consagrado às mulheres, e aqui uma vez mais aproveitamos para felicitar todas as mulheres de Angola, batalhadoras, que muito fazem para receber um tanto no final do mês e que infelizmente deparam-se com situações como estas. Mas era só para, e não queria cortar o Dr. Samuel enquanto abordava, na verdade o Eu sei que o doutor assim já notificou a Angomarte. Sim, já fizemos. Como é que ficou essa notificação? Felizmente, a direção da Angomarte, sempre que é abordada pela ADIC, tem uma postura diferente. Felizmente, e eu, conforme dizia, Mas não queria do cortar. posicionamento do gerente? Não, mal na é de fotografia. todo reprovável e a direção da Angomarte, naquilo que foi a conversa com a DIC, pediu desculpas à partida, disse-nos que havia de penalizar o gerente por conta deste comportamento e também já prometeu, está disponível um fogão novo para a consumidora que ainda ir lá à busca. Significa dizer que amanhã de manhã, caso tenha alguma disponibilidade, pode a senhora ir à busca de um fogão novo na loja da Angomarte. Mas é importante que se diga aqui, e esse apelo é extensivo, no fundo, aos fornecedores de bens e serviços, que sempre que colocarem um bem, um serviço à disposição do consumidor e não corresponder às expectativas, não precisamos pensar muito. Deve o fornecedor desse serviço, no caso concreto, devia fazer o quê? Olhar para a situação, pedir de volta o fogão, reparar. Não podendo reparar, devia substituir por um da mesma espécie e, caso não fosse possível, então, devia colocar à disposição da consumidora o tanto que pagou para adquirir o fogão. Tal como disse, a ADIC, dentro daquilo que é o esforço e no interesse público, fez o contacto com a direção da Angomarte. A direção da Angomarte, hoje mesmo, colocou à disposição um fogão novo. Portanto, assim, o INADEC já não precisa ir notificar a Angomarte. O caso está parcialmente resolvido. O que está a dizer é que a consumidora que ainda pode ir até a Angomarte amanhã pegar o novo fogão. Exatamente. Não é que o trabalho do INADEC seja dispensável. Eu penso que, do ponto de vista pedagógico, é também uma oportunidade de se passar alguma informação no sentido de melhorar a conduta, sobretudo, dos gestores. Verificamos nesse comportamento do gestor alguma conduta menos aceitável. E às vezes, quando se emprega hoje, não se dá a formação necessária. Se calhar precisa de alguma formação para melhor atender e respeitar, acima de tudo, o consumidor. Exatamente. Okay. Ainda bem que muito rápido. Sim, é para isso, é com esse objetivo que as associações existem, para poder auxiliar naquilo que é a relação de consumo. E mais, nós, o INADEC, poderemos dar a sequência daquilo que é a notificação em detrimento do mau atendimento que houve. Nós, o INADEC, estamos nesta altura com uma formação, atendimento por excelência e resolução de litígio. Achamos que poderia ser oportuno os responsáveis, os trabalhadores da Angomarte, em poderem serem ministrados esta formação, a fim de melhorar aquilo que é o entendimento ou atendimento na relação de consumo e também não só aquilo que é a resolução de litígio, porque preocupou-nos aquilo que foi a imagem passada. Nós que temos a missão de formar e informar, poderemos cumprir com estes elementos a fim de poder melhorar aquilo que tem sido o atendimento para outros consumidores que poderão então procurar aquilo que são os serviços da Angomarte. Exatamente. Não basta só prestar o serviço, mas é importante que este serviço seja da melhor qualidade. Felizmente, acabou de dizer o Dr. Domingos Assis que a Angomarte comprometeu-se em entregar um novo fogão à consumidora e a consumidora que ainda pode dirigir-se amanhã até a Angomarte de Viana para então receber o novo fogão, caso queira, ou no caso, receber não é o valor que pagou pelo mesmo fogão, mas caso queira ainda receber o fogão, a consumidora que ainda deve dirigir-se até a Angomarte de Viana para então receber o novo fogão. O momento agora é para o nosso primeiro e único intervalo, portanto, é um até já.
Já estamos de volta para a segunda parte do programa que defende o consumidor e aumenta a cultura jurídica do cidadão. Mas lembre-se sempre, cidadão informado é consumidor respeitado. Lembram-se do caso do consumidor que ficou com o motor do carro danificado depois de o ter levado à oficina IG-Car alemã para reparar uma avaria? Esse mesmo. A oficina não quer se responsabilizar pelos danos causados e os nossos juristas comprometeram-se na semana passada em deslocarem-se à oficina com o consumidor. Vamos ver uma vez mais essa história narrada pelo jornalista Dilson Machado. No mês de outubro do ano passado, a viatura de marca BMW modelo 535i do consumidor Albano Lopes fazia um barulho estranho. Albano levou o carro à oficina IG-Car alemã para saber a causa do barulho. Lá foi aconselhado a fazer um diagnóstico profundo, chegando a gastar 50 mil kwanzas pelo serviço. Um diagnóstico, depois de 2 dias, eles ligaram para mim a dizer que já haviam diagnosticado os erros do carro, ou as peças estavam danificadas. Está bem, apresentaram uma fatura no valor de 2.090.000. Está bem, se é para a resolução do problema, eu pago. Depois de 3 semanas, o jovem é informado de que o carro estava pronto. Andei com o carro 1 semana e o carro voltou a apresentar problemas. Voltei para a oficina, eles disseram que os injetores estavam sujos, que tinha que se trocar. Albano gastou 290 mil kwanzas na troca dos injetores. Levei o carro, passado 3 dias o carro apresentou novamente um problema. Eles disseram que tinham que fazer novamente um diagnóstico. Na altura, o consumidor desembolsou mais 120 mil kwanzas pelo trabalho. Fez o diagnóstico, apresentaram uma outra fatura, uma fatura de 70 mil kwanzas, com mão de obra de 50 mil. Eu disse, está bem, se é para coisa, eu pago. Eu disse, pá, dessa vez o carro sai sem problema nenhum. Para a tristeza de Albano, nem mesmo um segundo diagnóstico resolveu o problema. Em janeiro, fui para lá novamente com o carro, apresentou um problema. Eles apresentaram uma fatura de 1.600.000. Eles mas deram uma opção de comprar as peças lá, eu não. Fui para um outro sítio, comprei as peças, ficou a 1 milhão de kwanzas. Levei para a oficina, eles montaram, cobraram a mão de obra, eu paguei e disseram-me que o carro já não havia de ter nenhum problema. Mas não foi o que aconteceu, pois a desilusão de Albano Lopes surgiu 1 hora depois de ter deixado a oficina. Saí da oficina, não fez 1 hora, o motor do carro partiu. Assim que eu cheguei à cidade, o motor do carro partiu. A primeira coisa que eu fiz foi ligar o mecânico. Disse ali, olha, o carro aconteceu isso. Ele disse, olha, desce do carro e vê se o carro tem rastros de óleo. Desci e disse, olha, tem. Ele põe-se a gritar com um dos funcionários. Então, fulano, não apertaste o parafuso do óleo? Só apertei. Disse, olha, não tem problema, traz o carro, nós vamos assumir os erros. No dia seguinte, o consumidor voltou a levar o carro à oficina e passou por mais um diagnóstico. Ele fez o diagnóstico, viu o que estava de errado. Disse, pá, nós por acaso temos aí um carro igual ao teu, mas eu não posso mudar as peças sem primeiro falar com o dono da oficina. Até este momento, as coisas corriam de forma tranquila, mas tudo mudou quando o mecânico explicou a situação ao dono da oficina. Albano garante que, postos no escritório do proprietário, empregado e patrão puseram-se a falar árabe, o que criou desconforto ao consumidor. Eu disse, não vale a pena vocês falarem árabe porque eu não sei falar, vamos falar todos português. Está bem, começamos a conversar, ele explicou lá a situação do carro, o senhor disse, não, nós não vamos pagar porque o senhor levou o carro e o senhor é que estragou. Disse, então o carro ficou aqui esse tempo todo, depois de 1 hora, o motor parte, a culpa é minha. Disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar as peças que nós pusemos e o senhor paga o resto. Eu disse, não tem como, nós temos aqui faturas de quase 4 milhões de kwanzas, para o senhor agora me dizer que a culpa foi minha. Insatisfeito, o consumidor teria abandonado o estabelecimento. 1 semana depois, Albano decide ir saber em que pé estava a situação do carro. Lá, recebe outra proposta do mecânico. E o mecânico disse, vamos fazer o seguinte, tu não vais pagar a mão de obra,
nós vamos te vender as peças a um bom preço. Eu disse, não, eu não vou pagar nenhuma peça, eu já paguei. Lá discutimos, para não chegarmos em vias de facto, disse, há formas de resolver. Fui-me embora. Depois deste dia, os papéis inverteram-se. Albano passou de vítima a culpado. Disseram que eu era mentiroso, que eu é que estraguei o carro e que eles não iam pagar nada. Que eles agora alegam que o meu carro, o motor, está muito cansado. Então, se o motor está cansado, vocês diziam-me quando foram fazer o diagnóstico profundo. Né? Agora, depois de eu gastar 4 milhões de kwanzas, vocês vêm me dizer, não, o teu carro está cansado. Depois de sair da oficina, 1 hora depois, o motor parte. Eles dizem que a culpa é minha. Já na IG Cara Alemã, fomos recebidos pela senhora Gilda Martins, a responsável pelo controlo dos automóveis em reparação na oficina. Facto é que a empresa continua firme na decisão de não reparar o carro do consumidor albano e que tenciona remover a viatura do parque da oficina. É uma situação difícil deste consumidor. Nós tentamos pela segunda vez ouvir esta empresa. Infelizmente, a tentativa também foi contraproducente. Mas os nossos juristas, o jurista Samuel Gabriel, o Dr. Domingos Assis, comprometeram-se em deslocar-se até esta oficina na semana passada e agora estão aqui para nos dizer se de facto foram mesmo com o consumidor à oficina ou não. E eu começo com o Dr. Domingos Assis. Dr. Domingos Assis, então, foi à oficina com o consumidor? Adilson Chifanda, a caros consumidores. Na minha língua materna há um provérbio que, traduzindo, significa dizer que o homem só vira na cama, não vira na palavra. E a palavra dada é palavra cumprida. Tal conforme nós prometemos aos consumidores e porque no trabalho do interesse público nós levamos com seriedade, nos deslocamos à oficina IGCAR. Infelizmente, fomos atendidos pela senhora Gilda, que é a responsável, e, primeiro, não permitiu que falássemos, segundo, agrediu-nos verbalmente, com palavras que depois o Dr. Samuel, se calhar, poderá descrever melhor, e remeteu-nos ao advogado da empresa. Pronto, nós entendemos que a empresa tem um advogado. No momento, procuramos contactar o advogado por via do contacto que a senhora colocou disponível, mas infelizmente não tivemos sucesso. Só no dia seguinte é que conseguimos falar com o advogado. Mas também agendamos o encontro e hoje, à quarta-feira, hoje ainda esteve com o advogado da empresa IGCAR Alemã. Tivemos com o advogado da empresa IGCAR Alemã. Infelizmente, o advogado entende, defendendo o seu cliente, que o dano no carro não é fruto do trabalho que a empresa fez mal. Eu disse, na qualidade de defensor dos consumidores, que daquilo que foi a apreciação de todo o trabalho, nós chegamos à conclusão que o trabalho feito por a vossa empresa não foi o melhor, é que deu causa à avaria que o carro hoje apresenta. Ele disse que não, e que se necessário fosse, iríamos até as últimas consequências. Eu voltei a dizer-lhe que aquilo que tem sido o nosso trabalho, nós, no final do dia, vamos concluir que quem deve responder pelos danos causados na viatura não é outra pessoa que não seja a IGCAR. E nós, enquanto associação, à luz daquilo que é a Lei de Defesa do Consumidor, e porque quando se trata de provar ou não provar alguma coisa, a lei referencia que o ônus da prova recai ao fornecedor. É este fornecedor que tem a obrigação de provar que a avaria que o carro apresenta não é consequência de um trabalho mal feito. Então, se foi reparado, foi trocado o óleo, foi trocado injetores, 1 hora depois do consumidor retirar o carro da oficina, apresenta um problema, ligando para o chefe da oficina, pede alguma informação relativamente àquilo que o carro apresenta. Passada a informação, eles assumem que, de facto, houve uma falha. Portanto, o que nós achamos enquanto associação, que aqueles que defendem os interesses dos fornecedores não precisam, de maneira nenhuma, buscar argumentos para justificar os erros. É identificado o erro, e assim a lei prevê, refaz o serviço. Não sendo possível refazer o serviço, então, o consumidor tem a faculdade de procurar um outro prestador de serviço que possa fazer esse serviço, depois imputarmos toda a responsabilidade do trabalho que foi mal feito
e as faturas deste trabalho à oficina que, efetivamente, nesse caso concreto, é a ICAR. Exatamente. Dr. Samuel também esteve lá na oficina ICAR Alemã. Com que impressão é que ficou depois deste encontro que mantiveram com os responsáveis desta oficina? Adilson, o Estado é uma pessoa de bem. Sendo uma pessoa de bem, não fomos da melhor forma recebidos, apenas agradecemos a maneira como a senhora, pelo menos por nos ter recebido e tratou-nos mal. É de salientar aqui que o direito do consumidor é um direito muito importante. E, aliás, hoje está como prestador, mas amanhã também poderá estar como consumidor. E tem uma lei especial que regula sobre esta questão do direito do consumidor. Quando trata-se ou aborda sobre o direito do consumidor, é interessante saber que esse tal direito que se chama aqui é um conjunto de normas, né, portador de um sentido de justiça que ordena coercivamente a base da convivência social. E este mesmo direito tem como uma das fontes aquilo que é a doutrina. E é interessante saber, baseando-se naquilo que é a doutrina, recorrendo àquilo que é o Dr. Pascoal Molina, ele chama aí a atenção naquilo que é o aspecto, na sua terceira sessão no livro, o Manual Prático para os Advogados, ele chama aí a atenção sobre a relação entre o cliente e o advogado e ele dá aí a atenção sobre a independência. A independência é um dos princípios deontológicos fundamental para a própria advocacia. Esta independência é que leva o próprio advogado a esclarecer aquilo que são os devidos, os factos, e deixar esclarecido o próprio seu cliente, não indo pelos interesses, outros interesses que violam aquilo que está estabelecido na própria lei. Dr. Samuel, houve uma assunção da parte do técnico da ICAR Alemã que o serviço terá sido mal feito. No mesmo momento em que o consumidor notou a avaria no motor, não é, a anomalia no funcionamento do carro, o consumidor ligou para a oficina. E o técnico que atendeu o consumidor, depois do consumidor explicar a situação, assumiu, né, reconheceu que eventualmente tinha sido feito um mau trabalho. O consumidor, a ter esta atitude, praticou aquilo que é o dever do bom consumidor. Ele ligou, manteve-se aquilo que é informação, mas nós estamos aqui a ver indício de fuga de responsabilização. E isso preocupa-nos enquanto Instituto Nacional de Defesa do Consumidor a ser mais duro naquilo que é a aplicação das medidas certas, porque nós não teremos contemplações, porque nós estamos aqui a ver que nós queremos obedecer aquilo que é o princípio do contraditório, mas não estamos a ver a vontade da outra parte, um minuto, por algumas daquilo que são as situações levantadas. Preocupa-nos sobre esta questão. Neste 1 minuto, chamamos aqui a atenção a esta oficina a procurar resolver a situação com o consumidor e não só com este consumidor, que nós, o INADEC, temos conhecimento com mais um outro consumidor, a encontrar uma solução para que não sejamos obrigados a aplicar aquilo que é a durabilidade que a própria Lei de Defesa do Consumidor chama a atenção. Aproveitamos aqui chamar o consumidor e encontrar uma resolução, tudo para defender os interesses dos consumidores. Voltamos a estaca zero neste caso? Não, nós estamos a trabalhar junto com o Dr. Assis, em nome da ADIC, o INADEC, para encontrarmos uma solução clara sobre esta mesma situação. Exatamente. Dr. Assis, muito rápido, 1 minuto. Bom, antes do minuto, Dr. Adilson Chifanda, gostaria de deixar um recado ao mandatário da ICAR. O advogado desta empresa? Não vamos citar o nome, é um colega nosso e nós não gostaríamos de colocar o nome aqui, mas que fizesse chegar aos seus constituintes que o melhor caminho é resolver o problema do consumidor. Não sendo possível e não havendo esta vontade, nós vamos nos socorrer naquilo que é a Lei de Defesa do Consumidor estabelece, criar todo um mecanismo para haver encerrada a atividade desta empresa por um tempo, até que a situação seja resolvida. Porque nós não vamos permitir, nem vamos aplaudir que comportamentos como esse sejam praticados regularmente em desvantagem ou em prejuízo daquilo que o consumidor pagou com algum sacrifício. Agora, o meu minuto é uma preocupação que já temos levantado aqui. Voltamos a lançar esse desafio ao Ministério da Educação, que venha publicamente esclarecer relativamente à situação do ensino neste momento. Existem muitos colégios a transitar os estudantes sem que se cumprisse os pressupostos, aquilo que foi o calendário letivo,
que em janeiro estavam a estudar a 5ª classe, agora em abril vão começar a estudar a 6ª classe. É preocupante. Eu acho que qualquer um de nós, se não todos que hoje estamos nesse estúdio, temos filhos, temos familiares a estudar, então não há qualquer esclarecimento. Há colégios que praticam determinados atos, o Ministério da Educação permite, há outros que sequer não lhes são permitidos. Portanto, é um desafio que lançamos ao Ministério da Educação em nome dos consumidores e no interesse público, que alguma coisa seja feita, alguma coisa seja dita relativamente ao ensino no país. Por favor. Exatamente. Muito obrigado. Boa Semana Santa para si. Obrigado a Deus. Doutor Samuel, boa Semana Santa. Pronto, cada um aquilo que Muito é obrigado, os seus doutor princípios. Samuel. Muito obrigado. Bom, quanto ao caso do consumidor, nós vamos esgotar todas as possibilidades para continuarmos a tentar ouvir os responsáveis da empresa Igicar Alemã. Infelizmente, até o momento, não têm mostrado disponibilidade para falar sobre o caso. Ora, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Contamos com a sua contribuição. Conte-nos a sua história ou mande a sua reclamação para o nosso correio eletrónico defesadoconsumidor@tvzimbo.com e também na nossa página do Facebook Informação TV Zimbo. Já sabe, o nosso objetivo é mediar conflito de consumo, é aumentar a cultura jurídica dos cidadãos e poder dizer: cidadão bem informado é consumidor respeitado. Boa noite e até a próxima quarta-feira.